Se Buda, Lao Tzu e Jesus se sentassem na mesma mesa hoje, eles provavelmente concordariam em uma coisa: a maior parte do sofrimento humano não vem da vida, vem da forma como tentamos controlar a vida. Você já percebeu que quanto mais tenta forçar algumas coisas, mais elas parecem escapar? Quanto mais corre atrás da paz, mais ansioso fica? E quanto mais tenta controlar o futuro, mais medo sente? E quanto mais luta contra a realidade, mais exausto se torna. Talvez o problema não seja a vida. Talvez a guerra silenciosa que travamos contra ela todos os dias. Agora imagine uma mesa de madeira antiga, 3 cadeiras desgastadas pelo tempo e 3 mestres que nunca se encontraram na história, mas que parecem ter muito a dizer sobre essa guerra interior. Buda, Lao Tzu, Jesus. Eles não vieram discutir religiões, doutrinas, dogmas. Eles vieram responder a uma pergunta que continua assombrando milhões de pessoas. Por que sofremos tanto? E existe um caminho real para encontrar a paz em um mundo que nunca para? O que você vai ouvir agora não é uma palestra, é uma conversa entre 3 sabedorias antigas e uma pergunta que talvez você também carregue. Respire e escute. Buda é o primeiro a falar. Sua voz é calma, mas suas palavras parecem atravessar séculos. O sofrimento não nasce apenas daquilo que acontece. Ele nasce da resistência ao que acontece. A realidade raramente segue o roteiro que a nossa mente escreveu. E é aí que começa o conflito. Você sofre quando algo termina antes do esperado, quando alguém parte, quando um plano falha, quando a vida muda de direção sem permitir permissão, não apenas pela dor do acontecimento, mas porque uma parte de você insiste que as coisas deveriam ser diferentes. Há mais de 2000 anos, eu ensinei que a raiz do sofrimento está no apego. Apego às pessoas, às ideias, às expectativas, à imagem que criamos de como a vida deveria ser. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma, mas a mente quer permanência. E quando tenta segurar aquilo que está destinado a mudar, sofre. Lao Tzu escuta em silêncio, depois sorri levemente, como alguém que observa um rio seguir seu curso, e então ele fala: vocês tentam controlar o rio, mas o rio nunca pediu para ser controlado. A vida não segue os seus planos, ela segue a sua própria natureza. O ser humano sofre porque insiste em empurrar a correnteza, luta contra o que já aconteceu, resiste ao que não pode mudar. Exige respostas quando o tempo ainda está preparando as perguntas. Mas o rio não precisa ser empurrado, ele já sabe para onde vai. Quando você para de lutar contra a vida, descobre que ela não era sua inimiga. Ela apenas estava tentando levá-lo para um caminho que você ainda não conseguia enxergar. Jesus então toma a palavra. Sua voz é suave, mas a firmeza em cada frase. Jesus pronuncia: muitas pessoas vivem presas entre 2 lugares que não existem, o passado e o futuro. Carregam culpas de ontem e preocupações de amanhã. Enquanto isso, o presente passa despercebido. A preocupação não resolve o futuro, ela apenas rouba a paz do agora. Grande parte do sofrimento humano nasce porque estamos sempre em outro lugar, menos no único lugar onde a vida realmente acontece, este momento. Por alguns segundos, os 3 permanecem em silêncio e talvez todos estejam apontando para a mesma verdade.
O sofrimento não nasce apenas do mundo, nasce da forma como nos relacionamos com ele, da tentativa constante de controlar o que não pode ser controlado. Agora uma pergunta para os mestres. Por que tentamos fugir da dor? Se a dor faz parte da vida, por que passamos tanto tempo tentando escapar dela? Buda responde primeiro, como quem já observou esse movimento milhares de vezes. Por que acreditamos que evitar a dor nos protegerá? Mas quase sempre acontece o contrário. Aquilo que evitamos ganha força. Quando surge uma tristeza, tentamos nos distrair. Quando surge um medo, tentamos abafá-lo. Quando surge um vazio, corremos para preenchê-lo rapidamente, com trabalho, com entretenimento, com consumo, com qualquer coisa que nos impeça de sentir. Mas aquilo que não é compreendido continua vivo dentro de nós, esperando. A libertação começa quando paramos de correr, quando olhamos para aquilo que sentimos sem tentar expulsá-lo imediatamente, sem julgamento, sem resistência, apenas presença. Agora, Lao Tzu faz um leve gesto de concordância e então acrescenta: o ser humano moderno está sempre ocupado, sempre produzindo, sempre consumindo, sempre correndo, mas raramente pergunta para onde está indo. Existe um medo silencioso do vazio, porque no silêncio encontramos aquilo que passamos anos tentando evitar, nós mesmos. Quando a água está agitada, ela não reflete nada, mas quando se acalma, tudo se torna visível. O céu, as montanhas, a própria face. A maioria das pessoas não temem a dor, temem aquilo que poderá descobrir ao olhar para ela. Jesus então fala. Sua voz carrega uma compaixão profunda. Muitas vezes fugimos da dor porque acreditamos que ela nos define. A pessoa sofre uma perda e passa a acreditar que é apenas sua perda. Ela fracassa e passa a acreditar que é apenas o seu fracasso. Mas nenhuma ferida resume quem você é. Nenhuma dor possui o direito de definir toda a sua identidade. Existe algo em você que permanece intacto, mesmo durante as maiores tempestades. Existe dignidade, existe amor, existe esperança. Quando percebemos isso, a dor deixa de ser uma prisão e passa a ser uma professora. Mais uma vez, o silêncio toma conta da mesa. E talvez todos nós já tenhamos tentado fugir, com distrações, com excesso de trabalho, com ocupações intermináveis. Mas os três mestres parecem concordar em algo fundamental. A fuga não resolve aquilo que precisa ser compreendido, e talvez seja por isso que tantas pessoas estejam cansadas. Não porque enfrentaram a dor, mas porque passaram anos tentando escapar dela. Agora, outra pergunta. O que acontece quando você para de fugir? Se fugir não funciona, se a distração apenas adia, o que acontece quando finalmente temos coragem de olhar para dentro? Buda responde primeiro. Sua voz permanece serena, como alguém que conhece cada curva da mente humana. Quando você para de fugir da dor, ela começa a perder o poder que tinha sobre você. Não porque desaparece, mas porque deixa de governar sua vida. Muitas pessoas acreditam que a libertação acontece quando os problemas acabam. Mas a verdadeira libertação começa quando você consegue permanecer presente, mesmo diante deles. Você se senta, respira, observa, sem lutar, sem negar, sem correr. E então percebe algo surpreendente. Aquilo que parecia um monstro incontrolável era apenas uma emoção pedindo para ser vista. Um medo, uma tristeza,
uma saudade. Quando observadas com atenção, essas emoções começam a revelar aquilo que vieram ensinar. Lao Tzu escuta atentamente, depois aponta para uma árvore ao longe. E ele fala: veja a árvore durante uma tempestade. Ela não vence o vento porque é mais forte. Ela vence porque sabe se curvar. Aquilo que resiste demais acaba quebrando. Aquilo que aprende a ceder encontra equilíbrio. Muitos confundem aceitação com fraqueza, mas aceitar não é desistir. É parar de desperdiçar energia lutando contra aquilo que já aconteceu. Quando você para de lutar com a realidade, algo dentro de você relaxa. E é nesse espaço que a sabedoria aparece. Jesus agora fala. Sua voz permanece mais próxima, mais humana. Jesus então fala: a dor se torna mais leve quando deixa de ser carregada em segredo. Muitas pessoas passam anos tentando parecer fortes, tentando convencer o mundo de que está tudo bem. Mas a cura começa quando você para de esconder suas feridas, quando reconhece que também é humano, que também sente medo, que também se perde. Não existe vergonha nisso, existe verdade. E toda transformação começa pela verdade. Os três, mais uma vez, parecem concordar. A paz não nasce da fuga, ela nasce do encontro consigo mesmo, do encontro com aquilo que você passou anos tentando evitar. Vamos a outra pergunta. Onde a paz realmente é encontrada? Mas existe uma pergunta que continua viva. Se a paz não está em evitar a dor, onde ela está? Onde realmente encontramos paz em um mundo que nunca desacelera? Buda se pronuncia. A maioria das pessoas procura paz nas circunstâncias. Acreditam que serão felizes quando resolverem todos os problemas, quando tiverem mais dinheiro, mais segurança, mais certezas, mas a vida sempre continuará mudando e aquilo que depende das condições externas nunca será estável. A paz surge quando você aprende a observar a mudança sem ser destruído por ela. Quando entende que nem todo pensamento merece atenção, nem toda preocupação merece energia, nem todo medo merece comando. Jesus então fala: muitos vivem presos ao amanhã, pensam no que pode dar errado, no que ainda falta, no que precisam conquistar. Mas a vida não acontece amanhã, ela acontece agora. Enquanto você respira, enquanto escuta, enquanto observa, a preocupação constante rouba o único momento que realmente existe, o presente. E é exatamente aqui que a paz pode ser encontrada, não no futuro, agora. Lao Tzu então sorri, como quem já ouviu essa pergunta milhares de vezes. E ele fala: observe um rio. Ele não corre porque está atrasado. Ele não luta contra as pedras. Ele não exige que a paisagem seja diferente. E ainda assim alcança o oceano. O ser humano moderno vive empurrando a vida, sempre tentando acelerar algo. Mas algumas coisas amadurecem apenas no seu próprio tempo. A paz surge quando você para de empurrar, quando aprende a caminhar no ritmo da realidade, quando entende que nem tudo precisa ser forçado. Talvez seja essa a grande descoberta. A paz não está esperando no fim da jornada. Ela precisa acompanhar a jornada. Ela precisa estar presente enquanto você caminha. O ponto onde os três mestres se encontram. Depois de tudo que foi dito, surge uma última pergunta. Existe algo em que os três concordam? Existe uma verdade comum por trás de caminhos tão diferentes? Por alguns segundos, ninguém fala.
Então Buda quebra o silêncio e fala: o ser humano sofre porque passa a vida tentando agarrar aquilo que inevitavelmente muda. Mas a paz começa quando você para de exigir permanência do que nasceu para ser transitório. Aceitar não é desistir. Aceitar é enxergar com clareza. É toda libertação, e toda libertação começa com clareza. Lao Tzu responde: a maioria das pessoas vive cansada porque eles estão sempre empurrando relacionamentos, empurra planos, empurra a si mesma. Mas a árvore não cresce puxando os próprios galhos. O rio não chega ao oceano correndo mais depressa. Existe um tempo para agir e existe um tempo para permitir. Sabedoria é conhecer a diferença. Jesus então fala: muitos procuram paz como quem procura um lugar distante, mas ela nunca esteve distante. Ela sempre esteve escondida sob o medo, sob a preocupação, sob a necessidade de controlar tudo. Quando você solta esse peso, descobre que não precisa carregar o mundo inteiro sobre os ombros e descobre que pode caminhar, respirar, confiar. 3 mestres, 3 tradições, 3 linguagens diferentes, mas uma mesma direção. Pare de lutar contra tudo. Pare de tentar controlar tudo. Pare de exigir respostas imediatas para cada pergunta da vida. Talvez a paz que você procura não esteja escondida. Talvez ela esteja soterrada sob camadas de resistência. E talvez o primeiro passo não seja conquistar algo, mas simplesmente relaxar, respirar e permitir que a vida volte a fluir. Conclusão. A conversa termina, mas talvez o ensinamento mais importante permaneça. Buda nos lembrou que o sofrimento cresce quando nos agarramos ao que muda. Lao Tzu nos mostrou que a vida flui melhor quando paramos de forçá-la. E Jesus nos recordou que não precisamos carregar o mundo inteiro sobre os ombros. 3 caminhos, uma mesma mensagem. Você não precisa controlar tudo para encontrar a paz. Você não precisa vencer todas as batalhas. Você não precisa resolver o amanhã hoje. Talvez tudo comece de forma muito mais simples, com uma respiração consciente, com um momento de silêncio, com uma decisão de parar de lutar contra aquilo que já é. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma pergunta. Qual dessas ideias falou mais profundamente com você hoje? Escreva nos comentários, eu leio cada resposta. E se esta reflexão trouxe algum valor para a sua caminhada, junte-se a mim nessa reconstrução. Inscreva-se no canal para continuarmos aprendendo, refletindo e caminhando juntos. Deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber as recomendações de outros vídeos. Porque a paz não está no fim da estrada, ela começa no próximo passo, e esse passo pode ser dado agora. Obrigado pela companhia.